Olá, amigos! Está começando mais um programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema bastante discutido no movimento espírita: causa e efeito. Causa e efeito, Cris. Nossa, muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar esse assunto e eu espero que você aí também goste e participe conosco. Vai pensando, vai vendo perguntas a fazer. Causa e efeito, Rita. Causa e efeito é um estudo espírita, mas que começa na física, não deixa de ser uma das leis de Newton, né? A lei de ação e reação. Muito do que se fala a respeito de causa e efeito é interessante, mas não está presente nos textos de Kardec. Ele vai usar esses termos, né, numa forma muito especial, né? Vamos ver o que é que a Cristina comentou sobre esse assunto. Hoje nós vamos conversar a respeito de causa e efeito. É muito interessante que o Espiritismo tem uma série de princípios, ou seja, ideias básicas que o caracterizam. E todo mundo fala sobre causa e efeito como uma lei, mas não existe lei de causa e efeito. Olha só o que eu estou falando para você. Não existe em nenhum ponto da doutrina espírita a expressão lei de causa e efeito. Acontece o seguinte: quando Kardec estudou o assunto, ele estudou dentro do assunto livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma lei, ele coloca como lei. E diz que o livre-arbítrio produz consequências naturais. Olha que interessante, consequências naturais. Vamos ver a diferença assim de uma forma rápida? Muito calor, muita evaporação de água, muita chuva. Causa, efeito. Mas isso é certinho para as leis físicas do nosso planeta. Do ponto de vista moral, comportamental, não funciona assim. Você ensina, por exemplo, seu filho a respeitar os animais, você dá exemplo e ele não respeita. Então é diferente. Mas pense nisso. Causa e efeito dá uma sensação de determinismo. Consequências naturais, ao contrário. Você vai perceber que duas pessoas agindo parecido, as consequências são diferentes. E sabe por quê? Porque os atos das pessoas não são a causa. Os atos das pessoas são consequência da sua maneira de pensar. E a gente pode trabalhar melhor esse assunto, todos nós juntos aqui e junto de você também. Então, Cristina, você falou nessa matéria que não existe causa e efeito. Muita gente que está nos acompanhando, lei de causa e efeito, no sentido do que é comentado na proposta espírita, né? Antes de se utilizar o termo causa e efeito, era muito comum se referir a karma. E há uma associação até popular de karma com o espiritismo. Já se esclarece isso há muitos anos. Nós temos um pesquisador que é o Herculano Pires, que estudou esse assunto e demonstrou com clareza que o termo karma não é espírita. Sim. Em verdade, ele é um termo que tem origem na Índia, né? E faz parte da religião hindu, né? E é interessante que, se quisermos conhecer a questão sobre o karma, é preciso estudar a cultura da Índia. E tem várias interpretações da questão do karma. Depois surgiu uma apropriação de um outro termo, causa e efeito. Acontece que o termo causa e efeito tem sido usado com o mesmo significado do uso do termo karma. O que acho que é interessante a gente explicar então aqui é por que esse termo não está na proposta do Espiritismo. Sim. E o que é que existe no lugar da causa e efeito. Talvez eu possa começar a ajudar a esclarecer isso falando qual era o teor da lei de Newton, de ação e reação, né? Que também, por sinal, é um título do livro de André Luiz, Ação e Reação. E a lei de ação e reação é uma lei que opera nos fenômenos físicos, mecânicos. Então, ela diz que nos fenômenos da física clássica, nos fenômenos mecânicos, a toda a ação corresponde uma reação igual e contrária. Esse igual e contrária significam muito, porque se nós pegarmos essa lei, que é uma lei da física, e tentarmos transplantar, por exemplo, para a vida espiritual ou para as consequências naturais, a gente vai começar a achar que tudo aquilo que a gente faz
volta para a gente de uma forma igual e contrária. Que é, na realidade, a pena de talião, que é uma coisa antiga, que havia no tempo antigo, e que depois aos poucos vai se dizendo que não, peraí, não é desse jeito. Agora vai ter alguém nos ouvindo e vai dizer, mas peraí, não é isso mesmo que o Espiritismo diz? Então, a interpretação popular de causa e efeito tem levado a imaginar o seguinte: quem faz alguma coisa para alguém numa vida, né, a natureza, a lei, vai fazer com que ele sofra a mesma coisa na vida seguinte. A reencarnação. Então, pela reencarnação, você vai sofrer o mesmo ato que você fez para o outro. Né? Ou se você causou um grande prejuízo à sua saúde, ao seu organismo, na encarnação seguinte você vai sofrer com aquilo. Essa interpretação, ela também está presente lá na Índia, na cultura da Índia também. E ela também é interpretada dessa mesma forma. Existem outras interpretações, mais filosóficas, mas essa, mais material, também está lá, presente. Né? E vai se dizer então que tudo que você está vivendo hoje tem uma causa, e essa causa está na vida anterior. Se o pensamento for assim, quem está doente é porque fez o outro, né, ficar doente. Quem está sofre um acidente é porque fez um outro sofrer um acidente. E pode ter até uma interpretação mais sutil e não menos, né, engessada, materialista, que vai ser a seguinte: se você está fazendo bem agora, é porque você já fez o mal antes. Se você está ajudando um outro, é porque você antes já prejudicou. Então, esse pensamento fechado, circular, faz com que você imagine que isso seja uma lei da natureza. Mas uma leitura mais atenta dos livros de Kardec, nós vamos verificar que não está lá presente esse raciocínio. E com relação aos atos dessa vida, as consequências das nossas escolhas e a forma de aprendizado, né, moral que nós temos como sendo lei que rege a alma, são outros raciocínios e não este. Então, eu fiz essa pesquisa, né, porque eu trabalho com princípios do Espiritismo, e então a gente encontra o livre-arbítrio num capítulo específico, né, das leis morais, lei de liberdade, e ali existe o item do livre-arbítrio. Então, sempre que ele vai estudar o livre-arbítrio e faz uma série de perguntas para os espíritos, você pode verificar isso no livro dos Espíritos, então o que vai acontecer? As respostas, elas mostram que existem consequências dos seus atos. Essas consequências nada tem a ver com, assim, fez um pouquinho, recebeu um pouquinho, fez muito, recebeu muita coisa. Não é nesse sentido. Existe um teor, é lógico, existe um teor, um assunto relativo. Por exemplo, se todos os dias você molhar as plantas e deixar um monte de água no pratinho, é muito natural uma consequência dessas que a gente vai ter larva da dengue ali no vaso. Então, e se você não molhar as plantas, é mais natural também que elas possam secar e morrer. Então, se você pensa, Kardec deixa claro, quando ele estuda coisas da natureza, que aí sim você tem uma causa e um efeito. Mas quando ele trata do livre-arbítrio, que é o que eu vou decidir, o que eu vou escolher, então ele diz consequências, não diz efeito. E você verifique isso nos estudos, porque nós estamos falando, mas não é questão de acreditar na gente. Nós estudamos, eu fiz essa pesquisa, o Paulo fez essa pesquisa, a Rita fez essa pesquisa, cada um do seu jeito, e a gente sabe que realmente é diferente. Quando se pensa em consequência, você pensa na justiça divina, se quiser pensar. Então, eu empurro você, tá certo? Aí você vai ter uma reação em relação a isso. Essa reação pode ser você ficar quieta, não fazer nada. Pode ser que eu empurrei por um motivo que precisava, ia cair alguma coisa. Pode ser que você faça um gesto brusco comigo. Estou dizendo uma coisa muito simples. Aí eu falo mal de você, você ignora. Ou então você vem brigar comigo. Quer dizer, conforme a sua natureza, a sua história como espírito, diante de uma mesma situação, as reações são diversas. Ou seja, nós não vamos encontrar no mundo moral, que é no mundo dos atos do homem, né, uma resposta mecânica. Isso mesmo. Então não é possível você estudar
no comportamento humano, da mesma forma que você estuda o comportamento dos objetos. Agora, existe uma consequência bastante prática desse conhecimento para nós, porque é claro que se nós sabemos que tudo que nós fazemos tem consequência, isso significa que certas coisas têm tendência de dar consequências boas, certas coisas têm tendência de dar más consequências, né? Se eu estiver dirigindo no trânsito e eu me irritar e eu deixar a minha irritação chegar num nível X e eu levantar para ir brigar com o outro motorista, eu não vou imaginar que ele vai ficar passivo sem fazer nada, né? Se eu estou indo brigar, eu provavelmente estou querendo que alguém brigue comigo. E se eu não estou a fim de brigar, é melhor eu me acalmar e continuar. Mas olha que interessante, eu gostei do seu exemplo, porque ele deixa muito claro como que o livre-arbítrio é a essência do que a gente tem que prestar atenção. Eu não tenho que prestar atenção no que vai acontecer, porque o que vai acontecer dependerá dos outros também, não só de mim, né? Depende dessa interação. Mas no meu ato, eu observar como eu estou pensando, qual é o teor diário dos meus pensamentos, como eu estou pensando sobre mim, sobre a vida, sobre as circunstâncias. Se eu penso coisas construtivas, coisas belas, se eu me coisas jogo para baixo, né? Eu acho que para a gente complementar esse assunto, tem algumas coisas que nós vamos precisar responder. Uma delas, então, qual é a causa do sofrimento? Né? As coisas que você faz numa vida, qual é a correlação entre esses atos e o que você vai viver numa vida posterior? Existem regras que vão reger a nossa moral? Não? Então, essas questões e mais algumas nós vamos discutir nesse nosso programa. Por enquanto, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já, rapidinho. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. O tema de hoje, causa e efeito. Para quem estava nos acompanhando, estávamos dizendo que não existe causa e efeito no sentido de karma na proposta espírita. Você pode vasculhar os livros de Kardec e não vai encontrar. Onde nós vamos encontrar causa e efeito? Ele vai usar esse termo quando ele vai falar de Deus. E ele vai considerar, então, para você compreender a existência de Deus, você pode fazer isso por meio dos efeitos. Perceba na natureza, né, uma série de regularidades que nos remetem a imaginar que há uma causa, né, uma causa primária que depois vai ser definida como causa primária de todas as coisas. Então vamos encontrar aí causa e efeito. Com relação à questão do sofrimento, como sendo o sofrimento de hoje, tem como causa os atos do passado. Essa é uma ideia popular do karma. O que eu hoje estou sofrendo tem como causa os atos que eu fiz no passado. Então, a causa seria os erros ou os equívocos ou os atos equivocados do passado e o efeito, o sofrimento. E aí, como é que você tem que fazer para cessar o sofrimento? Nesse pensamento, ele só vai cessar, né, quando você cumprir ou pagar todas as coisas que você fez no passado. Então, é como se fosse uma conta corrente. O sofrimento, ele está pagando com os atos que ele sofre hoje, os atos que ele cometeu. Seguindo esse raciocínio, é uma conta corrente. Mas não é assim que o Espiritismo ensina. Para a gente compreender a proposta espírita, nós temos que estudar. E nos livros, nós vamos encontrar um desenvolvimento do raciocínio que vai culminar com um dos últimos livros de Kardec, que é o Céu e o Inferno. Então, ele começou com o livro dos Espíritos, né? Depois nós temos o livro dos Médiuns, vamos passar pelo Evangelho, a Gênese e Céu e Inferno. Né? O livro O Céu e o Inferno, ele vai trabalhar alguns símbolos, alguns arquétipos que o homem construiu para o entendimento da metafísica. Então, a ideia de demônio, a ideia de anjo e, inclusive, as ideias das questões morais, a justiça. Como que se dá a justiça, né, após a morte? E ali ele vai reproduzir um conceito bastante interessante. Ele vai dizer o seguinte: a causa do sofrimento é a imperfeição. E o sofrimento dura tanto quanto dura a imperfeição. Bom, traduzindo, né, a causa do meu sofrimento é a minha maneira de pensar. Como é que eu entendo a vida?
E eu vivo conforme eu entendo a vida. Exato. Então pensa aí você. O jeito que você pensa que está te trazendo sofrimento. E no outro aspecto da vida, você pensa de uma forma que te traz alegrias, que te traz bem-estar, realização íntima. Não é isso? A interpretação, então, aí do sofrimento, ele vai estar atrelado da seguinte forma. Quando você pensa em causa e efeito ou em karma como sendo a causa do sofrimento no passado, é como se o indivíduo se tornasse refém das escolhas que ele fez antes. Então, hoje ele está sofrendo, o sofrimento é inevitável. E não há o que ele possa fazer para superar o sofrimento agora. Por isso fica né? sendo um determinismo. É como se o leite já tivesse derramado. Você já fez as escolhas no passado, agora você está só assumindo as consequências. Quais são as consequências sociais desse pensamento? Tanto o indivíduo que sofre, ele só vai ter uma saída, que é aceitar. Então eu vou ficar pagando. Quanto mais eu sofrer, melhor, que eu pago tudo que eu fiz de errado no passado. Às vezes vira a tentativa de fuga, né? A fuga pelos vícios, a fuga pelas compulsões, porque o sofrimento é tão terrível que você foge para uma outra realidade. E como ele é externo, você não tem como resolver, você tenta atenuar, tentando ficar o máximo inconsciente possível daquela situação. Sim. Uma outra consequência vai ser uma falta de compaixão com o outro. Porque eu já ouvi muita gente falar isso também é milenar, nós já tínhamos esse comportamento até mesmo onde a doutrina do karma na Índia florescia, que é a seguinte ideia: eu não posso interferir no sofrimento do outro, senão eu vou também interferir no ciclo dele de justiça. Eu conheço muita gente que não gosta do espiritismo porque acha que é o espiritismo que diz isso. A pessoa está sofrendo, não posso fazer nada porque ele fez isso no passado. E se eu interferir, mas não é, o espiritismo ensina isso. Eu vou tirar o lado salutar de que é ele sofrer para pagar o erro que cometeu. Né? Então, essas duas doutrinas, essas duas ideias existem, elas estão associadas a uma das interpretações do karma, é uma interpretação mais materialista do karma, mas não tem nada a ver com o espiritismo. Muita gente substitui o termo karma por causa e efeito e mantém essas mesmas teorias. Então agora a pessoa está sofrendo o efeito dos erros que cometeu no passado. Né? Qual é a característica dessa ideia? Ela é muito próxima da ideia do pecado. Então, o pecado também é o ato que gera a culpa e que é causa do sofrimento. E é uma ideia de um Deus julgador. Então Deus estabeleceu regras, se você fere essas regras, você vai pagar, né? Isso. Não se fala no espiritismo pecado, mas a ideia é a mesma. Então, Cristina, mas olha que interessante. A gente pensa na justiça de Deus dessa maneira, que nenhum mas juiz a gente ali esquece da bondade de Deus, que também é infinita, do amor. Né? Mas as leis mas quando se fala em justiça, fala-se em justeza, tudo ajustadinho. Você não está falando que Deus é um juiz que fica ali, você acertou, você errou. Esse pensamento já está meio que ultrapassado, embora ainda ele exista, digamos, aqui no inconsciente coletivo, tá certo? Se nós formos trazer, então, vamos retomar a interpretação adequada. Então, nós vamos ver lá os Espíritos explicando o seguinte: qual é a causa do sofrimento? A imperfeição. Então, a imperfeição é uma condição de entendimento. Sim. Essa imperfeição, ela não está no passado. Ela está em mim. Ela está no presente. Por quê? Se o indivíduo ele tem uma imperfeição, ele pode superá-la. O sofrimento, estando atrelado à imperfeição, só vai existir o sofrimento enquanto ele é imperfeito. Então, uma pessoa hoje que não sofre, mas que se desenvolveu intelecto e moralmente, ela é uma pessoa que não tem mais sofrimento. Então, por exemplo, apesar de que ela pode ter sofrido no passado. Então, nunca um ato ou uma vivência do passado vai gerar uma situação de sofrimento presente. Todos aqueles que sofrem por uma condição atual, presente, que é a condição de imperfeição. Porque o ato é consequência da maneira como eu penso. Supondo que eu pense que eu seja menos do que vocês. Eu sou menos, eu sei menos, eu sou menos isso, menos aquilo, menos o outro. Então, eu me sinto menos. O que vai acontecer? Este pensamento determina a minha maneira de me relacionar com vocês. Então, eu me escondo aqui, eu não faço tal coisa, eu me limito, eu evito, falo não quero, quer dizer, eu disfarço porque eu já me sinto menos. Isso provoca um sofrimento em mim.
Eu posso ter sido da mesma maneira em vida passada e não ter aproveitado oportunidades nessa vida para modificar e ir até para a vida futura. Então, não é o meu ato, por exemplo, de me esconder que me traz a consequência. É a maneira que eu penso que eu sou menos. Ou seja, se o indivíduo sofria numa vida anterior e sofre nessa, é porque ele continua mantendo a imperfeição. A mesma maneira de pensar. Agora, aqui alguns detalhes têm que ser levados em conta. Alguém pode estar pensando, mas espera aí, tem gente que sofre independente do que acredita. O que nós estamos falando aqui é do sofrimento moral. Não é questão de É diferente de dor. Né? Então, a dor é uma condição fisiológica que está atrelada ao que popularmente se chama de sofrimento. O que nós estamos falando aqui é o sofrimento moral. Como você interpreta a situação que você está vivendo. Né? A própria situação de dor, por exemplo. Eu posso ficar muito revoltada porque eu estou com dor de cabeça, por exemplo, e eu começo a irritar todo mundo e já não quero ir trabalhar, já não quero fazer o que eu tinha que fazer. Ou então eu posso encarar isso de uma outra maneira, falar assim, isso deve ter sido por alguma coisa que eu comi ou porque eu não dormi direito, daqui a pouco passa eu vou estar bem. Então as suas relações, elas vão se estruturar bem ou elas vão estragar? Dependendo de como você lida com aquela não é por causa da dor de cabeça, mas de que maneira você está vivendo. Uma vez eu ouvi um depoimento de uma pessoa que tinha assistido uma palestra minha e alguns meses depois ele assistiu uma outra e ele pediu licença para contar uma questão pessoal. E ele disse o seguinte, que tinha ouvido falar a respeito disso que estamos conversando, né? A respeito da causa, efeito e sofrimento atrelado à condição. E ele tinha um problema de dor de cabeça, de enxaqueca, uma série de questões orgânicas. E ele tomava vários remédios que não estavam resolvendo essa questão. E quando ele assistiu a palestra e ele ouviu essas questões de causa e efeito, de comportamento e consequência e tal, ele começou a tentar descobrir por que ele tinha aquelas sensações. E ele chegou à seguinte conclusão, que ele ficava com enxaqueca, desencadeava tudo aquilo quando ele passava por grandes momentos de tensão. Né? Muito nervoso, tal, reagia com aquele nervosismo e a consequência eram aquelas dores. Então o que ele fez? Em vez de continuar tomando remédio, ele começou a perceber os momentos de grande irritação que ele vivia e ele parava antes de entrar naquele momento mais crítico e saía. Por exemplo, no trabalho, pedia um pouco de licença, saía da sala tal, e buscava ficar calmo. O que aconteceu? Pelo controle do comportamento, ele nunca mais teve aquela questão daquela dor. Nós vamos aqui, né, alimentar aqui nossa discussão com o nosso quadro Imagem do Dia. Imagem do dia. Tem 3 fotos ali. O que nós estamos vendo? 3 fotos bem interessantes. Ou nós estamos vendo ali ou o hipopótamo é pequeno ou a tartaruga é grande, né? Parece que a tartaruga é grande. A tartaruga é bem grande, né? Essa é uma tartaruga com mais de 100 anos de idade. Aliás, é um tartarugo. É uma tartaruga macho. E é um hipopótamo. É uma história muito interessante, porque quando houve o primeiro tsunami, aquele filhotinho de hipopótamo que você está vendo aí, ele foi levado pelas águas e ele foi parar numa das ilhas, totalmente longe do lugar dele, sozinho. E nessa ilha morava essa tartaruga. E a tartaruga adotou como filho. E é uma coisa tocante, porque nunca se pode imaginar, né, na nossa mente, assim, com pouca flexibilidade de espíritos da terceira ordem, que haja uma aproximação afetiva, uma aproximação de adoção, vamos pensar assim, entre uma tartaruga e um réptil e um mamífero, um hipopótamo, né? Mas isso aconteceu e eu entendo que as coisas não são tão radicais como às vezes se pensa. Depois do nosso intervalo, nós vamos continuar falando desse assunto. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Universo Espírita. O nosso tema de hoje, causa e efeito. A nossa discussão já colocou aí um monte de
minhoca na cabeça das pessoas, né? Não existe karma, causa e efeito não está presente. Não é uma lei? Não existe a questão de você considerar o sofrimento como sendo um efeito e a causa estar no passado. A causa é presente e é a imperfeição. Quais são os desdobramentos desse assunto? Nossa, muitos. Um deles, por exemplo, o indivíduo que ele não tem imperfeição, ele não tem sofrimento. Olha que interessante. Né? Uma outra hipótese que a gente vai poder trabalhar é a diferença entre a condição animal e a condição humana. Nessa interpretação de imperfeição associada com sofrimento, nós vamos ter o desenvolvimento da qualidade é diferente de você não ter imperfeição. Sim. Né? Quando você pega a ideia do karma, quando você cessa ou você pagou já todos os erros que você cometeu e você não erra mais, você estaria numa condição ideal. Acontece que essa interpretação dada pelos espíritos de que o nosso sofrimento está associado à imperfeição não resolve toda a questão moral. Porque se o sofrimento está associado à imperfeição, você ainda não explicou onde é que está a felicidade. Né? Já no caso do pecado ou no caso do karma, você deixar de fazer o pecado já lhe dá a condição moral adequada. Né? Então, qual é o raciocínio que nós vamos ter que fazer? O indivíduo que não tem, então, imperfeição, ele não vai ter uma reação natural que é a imperfeição em virtude do seu comportamento do mau entendimento. Vamos dar um exemplo. Você tem uma consequência de colocar a mão em algum lugar quente que vai ser queimar a sua mão. Então, isso é uma consequência natural. Então, acontece que você também não pode ficar encostando em lugar nenhum. O que você vai fazer é conhecer isso e adaptar a sua vida a esse conhecimento. E aí você tem um comportamento natural, uma série de coisas que você pode desenvolver no seu dia, independente daquele ato. Se você considerasse que os fenômenos da natureza são perigosos e você fosse deixando de fazer coisas em função do perigo que ele pode ocasionar, você chegaria numa condição absurda que seria ficar inerte. Sim. Não sai de casa, não sai do seu quarto, não se mexe. Que mostraria uma patologia, né? E não um desenvolvimento. Porque a ideia do espírito encarnar é ele viver uma série de experiências para adquirir conhecimento. Então, é claro que dentre essas experiências, algumas experiências são felizes, outras não são tão felizes. Então, mas talvez quem está ouvindo está interessado em saber isso. Por quê? As experiências não são felizes, mas quando eu escolhi, quando eu decidi, eu queria acertar. Como todo mundo, ninguém escolhe nada para errar. E quando aquilo acaba tendo uma consequência de que eu não gosto, ou que não me agrada, ou que me leva ao sofrimento, isso se torna para mim conhecimento. Eu falo, poxa, eu não posso mais fazer assim. Eu tive a liberdade de experimentar, experimentei e não deu certo. Agora eu preciso experimentar outra coisa. Essa é a justiça divina, que nos dá espíritos que somos individualizados, responsáveis por nós, nos dá o direito de fazermos experiências e depois deduzir que, puxa, por aqui não dá, por ali vamos experimentar de outro jeito, de outro jeito. Agora, se eu imagino que eu tenho que acertar e se eu não acertar eu sofro, esse tenho que é uma obrigatoriedade de ser de uma certa maneira. Então, deixamos de ser criaturas com uma história específica. Agora, veja só como os nossos atos de fato revelam quem nós somos, né? Eu estava me lembrando um pouco antes da história dos búfalos no território dos índios Sioux. Os Sioux foram um grupo indígena que vivia muito com a sua vida e a sua subsistência relacionada ao búfalo. Inclusive, eles acampavam seguindo rebanhos de búfalos. E quando eles tinham que sacrificar, matar um animal para se alimentar, eles primeiro faziam um pedido, um ritual para o espírito do búfalo e pediam a licença, né? Eles explicavam a situação e isso era feito dessa forma. Bom, quando o colonizador europeu construiu a ferrovia que passava pelo território indígena, os rebanhos eram enormes, mas os passageiros dos trens eram estimulados a andar pelo caminho atirando nos búfalos, de modo que
essas cenas são descritas como carnificina mesmo, montes de carcaças, e não deixa podres, de ser, né? Não deixa de ser. E o que isso revela? Eu acho que isso revela alguma coisa para nós, né? Sobre a atitude Total do desrespeito índio. à natureza. Mas aí então eles E a estavam atitude tirando a do alimentação do... A ideia por trás desse entretenimento para o homem branco era realmente diminuir o alimento para aos poucos exterminar Como o índio comia bisão e não comia nem hipopótamo nem tartaruga, eles morriam de fome. Então, mas pensa só, esses atos não revelam, então, de fato, como que é o ser que aquele índio, né? Que ser é aquele e que ser que é o branco? Nós podemos chegar aqui num pequeno joguinho de palavras, que é o seguinte. Você, na ideia do pecado ou na ideia do karma, você faz o bem quando deixa de fazer o mal. Não fazer o mal é o bem, né? Mas esse é um bem negativo, que é o bem que você deixa de fazer e ele passa a existir em si. Você se isenta. Não é a proposta espírita, porque a proposta espírita não vai dizer que você faz o bem quando deixa de fazer o mal. Ele vai dizer, quando você deixa de fazer o bem, você faz o mal. Então ele vai colocar a inatividade como sendo mal, enquanto que na outra ideia você coloca a inatividade como sendo bem. Então o bem ele vai ser uma postura ativa, vai ser você agir, ou seja, ele é o desenvolvimento de qualidades, então não é a mesma natureza. Quando você usa a ideia do karma do pecado, a natureza do bem ela é negativa da natureza do mal, agir, fazer os atos errados ou deixar de fazê-los. Então é um negativo do outro. Quando você vai para a ideia que os espíritos estão propondo, você vai ter o mal como sendo a ideia equivocada, o fruto da interpretação equivocada, e o bem como o desenvolvimento de qualidades. Então, enquanto não são da mesma natureza. Exato. O mal é o abuso, né, da circunstância da vida ou das necessidades, né? A gente pode pensar assim, mas o homem começa a fazer o mal do nada, ele não tem um impulso para fazer o mal. Em verdade, o mal ele nasce quando você não consegue conter os impulsos naturais. O animal ele se limita nos instintos. Né? O homem, quando ele desenvolve a razão, ele pode usar o seu pensamento racional e a sua capacidade para abusar das necessidades instintivas. Então, e aí surge o mal. Esse que abusa, porque ele começou a perceber que isso lhe dá prazer, eu posso ter mais aquilo e tal. Então ele começa a abusar. E ele consegue, se impondo, vamos dizer assim, porque é isso que está na história da humanidade, dominar pessoas, ficar com mais bens do que precisa e assim por diante. Ora, isso é livre-arbítrio. A consequência disso está no fato, primeiro lugar, dele estar abusando de um patrimônio que é dele, segundo, dele estar tirando dos outros. Agora, quando você está dizendo aí livre-arbítrio, você vai dizer o seguinte, o indivíduo tem a liberdade de criar o hábito do abuso ou não. Sim. Enquanto que a teoria do pecado vai dizer que nós temos uma natureza egoísta e você ou luta para não agir mal, né? Ou vai agir mal. Sim. Então, ele parte do pressuposto que o indivíduo já carrega em si o equívoco. A tendência para o mal. Exatamente. Vamos aí ao nosso quadro Recomenda. O que é que esse quadro trouxe para nós hoje? Que livro é esse, Rita? Esse é um romance do Mauro Camargo, O Magneto. É uma história que se passa num largo período, né, de tempo e encarnações que desembocam numa encarnação na vida presente. E tem uma série de tramas, tem uma série de mistérios. Essa relação daquilo que nós vivemos com aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que nós fomos, aquilo que nós fizemos, com aquilo que nós... É muito interessante. E por que tem esse nome, Magneto? Se contar vai estragar o livro. É uma peça ligada ao magnetismo, ao Mesmer. É um medalhão. É uma medalha com um símbolo. Eu apreciei demais o livro, porque ele não estabelece assim, fez isso, pagou assim. Não é dessa maneira. As formas como os personagens pensam num tempo resultam em consequências da conduta desses personagens no presente, dentro do livro.
Então ele não está mostrando que está pagando pecado ou que está assim sendo julgado por Deus, nada disso. É uma naturalidade da forma de cada um pensar. Tem uns que têm as suas artimanhas, uns são honestos, outros fazem coisas. Em cada um, os seres humanos. E agora, nesta vida, quando são observados e se encontram de novo, mostram a sequência natural das condutas e os resultados e é uma também são trama naturais. com ingredientes bastante contemporâneos, tem um certo aspecto de policial, tem né? muito bom. Uma questão interessante é a seguinte: as leis que regem a natureza, elas não estão presentes naquilo que nós percebemos pelos sentidos. Então, quando você observa o movimento de um objeto, por exemplo, não está ali claro a lei. A lei é uma elaboração, uma teoria. A mesma coisa vai ser quando a gente vai interpretar os atos humanos. Né? Então, se você conhecer uma história, ou ler num livro uma história, alguém está dizendo aí, eu li em André Luiz que o cara fez uma coisa numa vida e viveu essa em outra, eu li isso. Não, os fatos existem. A interpretação dos fatos que é a questão. Então, se o indivíduo faz uma coisa numa vida e o que ele fez na vida seguinte é o ato que vai gerar o sofrimento que ele vai ter, estaria vivendo a gente como se fossem objetos. Sim. Que faz um ato e outro não. Como nós estamos vendo que o desenvolvimento do bem e do mal, do sofrimento e da moral é uma questão de conscientização, a moral não está fundamentada em regras. Exatamente. Né? Então, o processo de vida e as vivências que nós vamos ter, elas vão estar relacionadas a um processo de conscientização, um processo de educação. Né? E é sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já.